Abram na página 12. Tá bem? Página 12, redação. A nossa aula de hoje é sobre poema. Nós vamos falar sobre poema, sobre poesia, sobre versos, estrofes. Então, antes de lermos o poema da página 12, eu gostaria de perguntar a vocês se alguém aqui sabe o que é um poema, quais são suas características, qual é a diferença de poema para poesia. Alguém sabe falar aí? Explicar? Tá todo mundo quietinho? Tia, poemas são palavras que rimam? Daniel que falou? Aham. Na verdade, o poema é um gênero textual dividido em versos e estrofes, né? E esse poema ele tem rima, ele tem ritmo, mas não significa que um poema sempre tem que ter rima, não. Existem poemas com rimas e outros que não têm rima, tá bem? E quando nós escrevemos um poema, ou quando nós lemos, né, poemas de Carlos Drummond, Mário Quintana, Cecília Meirelles, o poema é utilizado para exprimirmos o quê? Todo mundo quietinho? Ai, eu não sei não, tia. Tá raciocinando, calma. Para exprimir nossos sentimentos, nossas emoções, não é verdade? Sim. Muito bem. Vocês sabem a diferença entre poema e poesia? Poema tem Poema tem o quê? Poema? Qual é a diferença entre poema e poesia? Porque, na verdade, as pessoas falam, li um poema, li uma poesia. Mas tem uma diferençazinha. Hoje vocês estão muito quietinhos, hein? Eu tô raciocinando, tia, eu tô raciocinando. Vamos lá, gente. O poema... Poesia. Oi, quem quer falar? Alô, tá me escutando? Tô. Poesia. Camille. Tem imagens? Existem poemas arte de imagens? que são construídos através de imagens. Mas qual é a diferença de poema e poesia? Os versos. Os versos? Não sei. Mais alguém quer dar um palpite? Camille. Fala, Lucas. Oi. Eu preciso ir no banheiro. Vai lá. Ó, nós já sabemos aqui que o poema é um texto escrito em versos e estrofes, certo? Então, tem um barulhinho aí. Alguém tá com o microfone ligado. Eu acho que é... Foi o Lucas Felipe deixou ligado. Lucas. Então, vamos lá, pessoal. O poema, na verdade, é a obra, é a escrita em versos e estrofes, tá? E é uma barulheira. Eu acho que tem como silenciar ele. Não, eu acho que é o microfone de Lucas. Então, eu acho que tem como silenciar Você pode tirar o microfone dele. ele. Tá aqui. Foi, né? Sim. Vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem, podem pegar um papelzinho aí para anotar o que eu vou falar. Tá, calma aí então, Um tia. segundo. Tá. Então, nós estamos falando aqui sobre a diferença de poema e poesia. O poema é a obra escrita em versos e estrofes. É aquilo que visualizamos.
Nessa obra, há poesia. Explora a sonoridade, o ritmo das palavras. Já a poesia não é a obra escrita. A poesia é aquilo que nos emociona ao lermos um poema, tá? Então, é o caráter do que emociona, toca a sensibilidade, é o sentimento. A poesia, na verdade, ela está presente não só nos poemas, mas está presente numa pintura, numa fotografia, no pôr do sol, por exemplo, num quadro, ok? Quem aqui já foi no Pontal do Atalaia, lá em Arraial? Já Tio, eu nem sei fui. se eu fui. Já fui, mas já fui, tio. Lá no Mirante do Pontal. Não Então, sei nem onde é. Aham, já fui. Aham. é um lugar Sim, lindo, tia, já fui. Bonito pra maravilhoso, caramba. que fica no alto, e as pessoas costumam ir lá para assistir ao pôr do sol. Então, a poesia, o que eu quero dizer com isso é que a poesia é tudo aquilo que toca a nossa sensibilidade, nossos sentimentos. Então, até mesmo o assistir do pôr do sol é uma poesia. Quando a gente pega uma música, né, e lê, no final a gente fala assim: nossa, que música mais linda, que palavras lindas. Poesia, tá? Então, a poesia, na verdade, não é a obra escrita. A poesia pode estar presente numa paisagem, pode estar presente na letra de uma música, pode estar presente numa fotografia, no pôr do sol, tá? Já o poema é a obra escrita, é a obra estruturada em versos e estrofes, em que há poesia, né? No poema também há poesia. Existem vários poemas sobre amizade, sobre amor, né? Então a diferença básica é essa. Agora, como é a estrutura de um poema? Existe a diferença entre prosa, quem quiser anotar pode anotar, entre prosa e verso. Um texto escrito em prosa é diferente de um texto escrito em verso. O poema, por exemplo, é um texto escrito em versos, certo? Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho o que é isso. E o que seria um texto escrito em prosa? Alguém sabe? Todo mundo Não, tio, quietinho eu nunca hoje? escutei. O que é frase? Não me Na lembro. aula de português vocês estavam falando mais. Vamos lá, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Os poemas geralmente são escritos em versos, que são essas linhas mais curtinhas que não vão até o final da folha, tá? Isso são versos. E o que é um texto escrito em prosa? Deixa eu pegar aqui um livro para mostrar a vocês. Um texto escrito em prosa nada mais é do que um Um monte de texto expressões. escrito em parágrafos. Por exemplo, uma fábula. Uma fábula é escrita em parágrafos. Pode ser escrita em versos também, mas geralmente a maioria é escrita em parágrafos. Um conto também é escrito em parágrafos. Ó, esse texto que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Ó, esse texto aqui, ele está escrito em versos ou em prosa? Em prosa, porque é um texto escrito em parágrafos. Reparem que a frase vai até o final aqui da folha, né? Já nos poemas, isso não ocorre. Estão conseguindo ver? Sim. Então, esse texto Sim. aqui está escrito em prosa, que é escrito em parágrafos. E os poemas? Qual é a estrutura do poema? O poema ele é escrito em Verso. versos. Olha lá, que são linhas mais curtinhas. Muito bem. Agora, o que são versos? O que são estrofes? O que são Ô, mãe, tia, rimas? você pode repetir prosas, por favor? Versos são as Posso? linhas. Vamos lá, voltando. Versos são as linhas. Yasmin, qualquer texto, seja um conto, uma fábula, uma crônica, qualquer texto, ele pode ser escrito em prosa ou em verso. O que é um texto escrito em verso?
Os poemas são exemplos de textos escritos em versos, que são essas linhas mais curtinhas. Ó. Então, geralmente, os poemas são escritos em versos e estrofes. Agora, o que é um texto escrito em prosa? Fechei o livro, mas vou mostrar um outro exemplo aqui. Estou procurando aqui um textinho em prosa para mostrar a você. Tirei da página. Ó, achei um outro aqui. Já esse texto aqui, ó, é só para vocês perceberem a estrutura. Esse texto aqui está escrito em versos ou em prosa? Em prosa. Em prosa. Esse texto é um texto escrito em parágrafos, certo? Então, um texto em prosa é um texto escrito em parágrafos, onde a frase vai até o finalzinho lá da margem, finalzinho da folha. Já o verso, ele é escrito menor, né? Ele não vai até o final da folha. Ele dá um corte. Isso aí. Muito bem. E os poemas são estruturados dessa forma, em versos e estrofes. Então, verso, na verdade, é cada linha do texto poético. Uhum. Obrigada, tia. Nada. E a estrofe? O que seria a estrofe? São as Aí, divisões. dos versos É os do conjuntos poema. de versos. Conjunto de da versos. estrofe. As estrofes são os conjuntos dos versos. Os versos formam a estrofe, tá? É o agrupamento, é aquele bloco de versos. Reparem que de uma estrofe para outra há sempre um espacinho, né, para separar. Então, aqui eu tenho uma estrofe, aqui eu tenho outra estrofe. Vamos fazer a contagem aí desse poema que está na página 12. Quantas estrofes tem esse poema? 8. Isso, porque ele termina 8. na página 13, não é isso? Aham. Então, quantas estrofes? 8. 8. Todo mundo contou certinho aí? Sim. Sim. Se vocês quiserem, para não esquecerem, né? Façam uma chave aí entre as estrofes e escrevam quem quiser. Ó. Vou fazer aqui no meu, mostrar a vocês. Vocês podem ir fazendo assim, ó. Marcando, fazendo mais chaves em cada uma das estrofes, escrevendo ao lado. Ou escrevam ao lado só de uma, para vocês saberem o que é estrofe. Então, oi. Estrofes são o conjunto de versos. Isso aí. Aí na... Caramba, esqueci o nome. Eu tava na minha cabeça agora. Verso? Não, o poema. No poema, tia, tem a estrofe tá dividida em 4 versos. Isso é para todos os poemas? Não. Existem poemas que têm 5 versos, outros que têm mais de 5, outros que têm menos. Tá bom? Ok, entendi. Muito bem. Agora nós vamos marcar aí. Vocês me falaram que o poema da página 12, que se chama As Formigas, tem 8 estrofes, certo? E versos? Os versos vocês vão contar cada linha do poema, tá? De todas as estrofes. Quantos versos? Total de versos aí? 32. 32. Nossa, alguém contou rápido. Quem foi? Pedro? Foi eu sim. Muito bem. Todo mundo contou 32? Sim, eu acabei de contar agora. Sim. Então, As Formigas é um poema escrito em versos e estrofes. Há 8 estrofes e 32 versos, tá? Vamos anotar aí, então. Versos, cada linha do texto poético. Estrofe,
conjunto de versos. São os blocos, né? Os blocos de palavras. Então, oi. Tia, a senhora poderia repetir que eu Sim. estava abrindo a pasta aqui para Aham. escrever? Vamos lá, então. Verso. Pode falar, tia. Cada linha do texto poético. Obrigado. Tá? Agora nós estamos falando das estrofes. O que são as estrofes? São conjuntos de versos, ou quem quiser colocar grupo de versos, bloco de palavras. Obrigado, tia. Tá? E o conjunto das estrofes, dos versos, formam o poema, certo? O poema nada mais é do que essa apresentação dos versos e estrofes. É a obra escrita. Lembrando que um poema pode apresentar rima ou não, tá? O que são rimas? São palavras que Palavras que combinam. Palavras que combinam, que têm o mesmo som. Geralmente essas palavrinhas aparecem no final de cada verso ou no interior do poema, mais para o meio do poema, tá? Vamos observar, antes de fazer a leitura dessa página 12, se nesse poema há rima ou não. Já vi. Eu também já achei uma aqui. Na verdade, tem mais. Só que na primeira estrofe, eu já consegui identificar 2 rimas. E vocês? Eu vi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Vamos lá, então. Ó. Todo mundo aí na primeira estrofe. Atravessando rima com... Andando. Andando. Repararam aí o som final da palavra? Sim. Atravessando, andando. Isso aí é uma rima, né? Palavras que combinam, que possuem o mesmo som. Tem mais alguma rima aí nessa primeira estrofe? Não. Não? Tem, sim. Tem. Ó, o segundo verso rima com o quarto. E o primeiro? Com o terceiro. Muito bem. O primeiro verso, que termina com a palavra prudentes, rima com diligentes, né? Que significa cuidadoso, zeloso. Muito bem. Então, essas são as rimas da primeira estrofe. Vamos verificar agora a segunda estrofe. Vejam se vocês acham rima aí. Cadê? Que página? 12. Cerradas e assustadas. Cerradas rima com assustadas. Observem o finalzinho de cada palavra. Também tem espiam e desviam. Espiam e desviam. Muito bem. Então, pessoal, observando aí também as outras estrofes, nós iremos perceber que este poema, ele sim contém rimas, tá? E geralmente a rima acontece entre o primeiro e o terceiro versos e entre o segundo e quarto versos. Repararam isso? Sim. Sim. Na terceira Sim. estrofe, abrindo, que é o primeiro verso, rima com subindo, que é o terceiro. Então, primeiro com o terceiro. Seguro, que está no segundo verso, rima com muro, que está no último, certo? Porém, existem vários tipos de rimas. Não significa que sempre a rima vai ser o primeiro verso com o terceiro, o segundo com o quarto, não.
tá? Mais à frente, lá no 8º, no 9º, vocês vão estudar isso. Rimas emparelhadas, os vários tipos de rimas que existem, tá? A rima pode acontecer também do primeiro verso para o segundo, do segundo para o terceiro, enfim. Agora eu vou pedir para um aluno começar a leitura desse poema. As formigas. Eu? Quem falou eu? Breno. Falou, Breno. Foi bem. Breno. Vou fazer assim, como o poema é grande, cada um pode ler uma estrofe. O que vocês acham? Tá bom. Por mim, tudo Pode bem. ser, pode ser. Tá tudo bem. Então vamos marcar É aí. melhor até assim. Breno lê a primeira, Eu quero ler. Ok. Daniel lê a segunda. Eu também Eu quero também ler. quero ler. Eu também quero ler. Putz. Opa, que beleza, hein? Todo mundo quer ler. José Augusto quer ler. Temos vários leitores aqui, Gutenberg. muito bem. Então, Tia, não ó. quero ler, não. Ah, poxa, que isso, Kemily? Tragou a vibe. Tragou o elogio. É. Vamos lá, então, ó. Breno a primeira, Daniel a segunda, Renan a terceira. Quem quer ler a quarta? José. José a quarta, mas quem? Ninguém falou Eu eu. quero ler também, tia. Gabriel Brandão. Caraca. Julia Lima. Valeu, Breno. Julia Lima. Valeu, Júlia Breno. Lima a quinta. Caroline a sexta. Eu a sétima. Quem? Yasmin Resenha. Rebeca. E Rebeca. Rebeca. Tia, Brandão tá aqui. Pode anotar o nome dele. Ah, tá bom. Tia, eu Quem é também a tô última? aqui. Tá bom, vou anotar aqui. Vamos lá, pessoal. Quem quer ler a última? Falta alguém para ler a última? Eu Que quem? isso? Eu quem? Ah, então deixa a Julia Yasmin. ler, tia. Pode deixar. Quem? Julia Yasmin. Miguel. Julia Costa. Ah, tá. Júlia Miguel? Julia Costa. Mas eu acho que eu coloquei Júlia para... Não sei se foi na quinta ou na sexta, não foi não? Não, você botou, acho que foi Julia Lima. Então vamos confirmar aqui que é a leitura não enguiçar. Quem ficou com a primeira? Eu. Breno. Quem ficou com a segunda? Eu, Daniel. Terceira? Eu, Renan. Quarta? José. Quinta? Julia Lima. Sexta? Eu, Carol, tia. Carol. Sétima? Eu, Rebeca. E oitava? Eu, Júlia. Muito bem. Olha, antes de iniciarmos a leitura do poema, um poema, pessoal, não é uma leitura estática, não. É uma leitura que tem ritmo, sonoridade. Então, nós temos que ler com determinada entonação de voz. Mas eu não sei o ritmo do poema. Como que eu vou ler? Oi? Então eu desisto. Nem Qual eu, é meu tia. nome? Não, vocês precisam ler com entonação, né? Por exemplo, a estrofe Pensa que que tá no expressa chat do Chico. E quem vai ler ler quem as vai ler a palavras, última? né, com mais empolgação, enfim. Então, não é aquela leitura estática, não, tá? Camille, É que eu vou aprender com o Breno. O Breno que vai ler primeiro, eu vou aprender com ele. Isso aí. Ah, quem vai caramba. ser a última, tia? Vai ser Julia Costa? A última, eu acho que É. É. Então, vamos lá, gente. Ó. Entonação. 1, 2, 3 e as formigas. Cautelosas e prudentes o caminho atravessando. As formigas diligentes vão andando, vão andando. Marcham em filas cerradas. Não se separam, espiam de um lado e de outro assustadas. E de pedras se desviam. Entre os calhaus vão abrindo, caminho estreito e seguro. Aqui, ladeira subindo. Acolá, galgando Acolá. o muro. Ao colar, galgando o muro. Quem é o próximo? Sou eu, tia. Sou José. eu. Esta carrega migalha, outra com passo discreto. Leva um pedaço de palha, outra uma pata de inseto. Muito bem.
Carrega cada formiga aquilo que achou na estrada, e nenhuma se fatiga, nenhuma para cansada. Vede, quanto negligentes estão as cigarras cantando. Vão as formigas prudentes trabalhando e armazenando. Também quando chega o frio e todo o fruto consome, a formiga que no estio trabalha não sofre fome. Recordai-nos todo dia das lições da natureza. O trabalho e a economia são as bases da riqueza. Muito bem. É um poema de Olavo Bilac, né? Tem a foto dele aí ao lado, a fotografia, e uma breve descrição sobre o autor. Agora, ao lermos este poema, ele nos lembra algum outro texto. Quem sabe dizer? A cigarra e a formiga? Muito bem, né? Isso De aí. forma- Ao lermos esse texto, esse poema, nós lembramos da fábula A Cigarra e a Formiga. Quais são as características desses insetos? O que vocês sabem aí sobre a formiga a partir da fábula A Cigarra e a Formiga? Como Que são Que ela esses ela trabalhadora. toda A formiga formiga trabalha nada, Ela simpatia. trabalha muito. Ela trabalha muito. Isso. Nós sabemos, através da fábula A Cigarra e a Formiga, que as formigas são insetos, né, que trabalham muito, são fortes, conseguem carregar até 100 vezes o peso de seu corpo. Olhem aí as imagens abaixo, ó. As formigas levando palha, grãos, né? Então, nós sabemos que é um animalzinho, é um inseto conhecido pela sua força, né? Muito bem. Então, quem quiser anotar, pode anotar aí na página 12 e 13. Esse poema aí tem 8 estrofes e 32 versos, ok? Agora nós vamos às perguntinhas do exercício. Uma outra informação interessante, tá? Nesse gênero, eu não sei se vocês já perceberam, as palavras são trabalhadas de forma especial. Como assim especial, professora? Nós vamos encontrar nos poemas as figuras de linguagem, que é um conteúdo que nós vamos estudar a seguir. Na verdade, está logo depois de poema, né? Porque uma matéria acaba puxando a outra. Trava um pouquinho. Então, esse gênero, as palavras são trabalhadas de forma especial, utilizando as figuras de linguagem, a linguagem subjetiva, a linguagem... Ai, perdi a palavra agora. Ai, deu branco, pessoal. Vamos lá, me ajudem? Linguagem figurada. Vocês vão perceber que as palavras nos poemas estão escritas de forma figurada, ou seja, com outro sentido. Às vezes a gente não entende o sentido de uma palavra ou de uma frase no poema, é porque ali houve o uso da linguagem figurada. Quando a palavra está empregada com um sentido simbólico, ok? Nós vamos estudar isso mais para frente, as figuras de linguagem, que são muito utilizadas nos poemas. É meio que Metáfora, comparação, hipérbole, tá? Outra coisa também vocês já ouviram falar em eu lírico ou sujeito poético? Já ouviram? já. O que Eu é não. o lírico no poema? Eu acho que já ouvi, tia, mas eu não lembro direito o que é, não. Com certeza vocês já ouviram. O eu lírico é a voz que fala no poema, né? Às vezes a gente percebe que a voz que está ali no poema é de uma mulher. Como que a gente consegue perceber isso? Através dos pronomes ou de algumas palavras que aparecem no feminino. Outras vezes, o eu lírico é um homem. E aí a gente percebe a presença, né, dessa voz através de algumas palavrinhas que nos remetem ao gênero, masculino ou feminino. Tá? Então, o eu lírico, quando vocês ouvirem essa expressão, eu lírico, é a voz que fala no poema. Tá? Pode ser de um homem ou de uma mulher.
É o narrador, mais ou menos, né? Por aí, isso aí, tá? Lembrando que narrador e autor também são coisas diferentes, tá? O narrador é uma invenção do próprio autor. Uhum. O autor é quem criou e o narrador é Isso aí. quem... O autor é uma pessoa de carne e osso. Mas aí o eu lírico vai estar se referindo ao autor ou... Não, não. O eu lírico também é uma criação do autor. O autor, ele realmente existe, né? É uma pessoa. É quem criou o poema. Já o eu lírico, ou já o narrador, é uma invenção do autor. É como se fosse um personagem criado pelo autor. Entendi. Então, vamos lá para a página 14. Perguntinhas bem fáceis sobre o poema lido. No poema que nós acabamos de ler, quais são os personagens? As formigas. Só? As formigas e As formigas e as cigarras. Cigarras. Muito bem. Olha, as respostas que forem pequenas, nós vamos corrigindo oralmente. Onde aparece cigarra, tia? Oi? Professora? Onde aparecem cigarras? Professora? Oi. Eu tenho que ir ali tirar o cocô da cachorra. Meu Deus. Gente, que aleatório. Vamos ver se ele pelo menos desligou o microfone. Cadê você, Vale. Desliga aí então, por favor. Desligou. Olha só, o título do poema é As Formigas. Porém, no decorrer do poema, nós percebemos que as cigarras também são citadas. Quem leu aí a estrofe que fala sobre a cigarra? Eu, tia, é a sexta. A sexta. Ah, tá. Então, as personagens são as formigas e as cigarras. Como eu estava falando, quando a resposta for pequena, nós podemos corrigir oralmente. Quando ela for um pouco maior, eu falo e depois escrevo aqui no chat. Vamos lá, letra B. Como as formigas são descritas na primeira estrofe do poema? O que é estrofe mesmo, pessoal? Um conjunto É o de conjunto de versos. versos. Conjunto de Um versos. conjunto de versos. Né? São aqueles blocos que há uma separação entre um e outro. São blocos de palavras. Então, no primeiro bloco, na primeira estrofe, como as formigas são descritas? Quais são as características delas? Cautelosas Cautelosas e e prudentes. Celosas, Inteligentes. prudentes, diligentes, tá? Que significa zelosa, cuidadosa. Então, cautelosas, prudentes e diligentes. Eu sei a resposta. Foi? Foi. Muito bem. Foi. A letra C é de marcar. Além de apresentarem essas características, é possível afirmar, pela leitura do poema, que as formigas são, nós comentamos isso. Trabalhadoras. Trabalhadoras. Muito bem. Agora, na letra D, a pergunta é sobre as cigarras. Como as cigarras são descritas no poema? Negligentes. Como negligentes. Por que elas são descritas dessa forma? São duas perguntas na letra D. Por que elas são descritas dessa forma, como negligentes? Porque ela não trabalha? Isso aí, porque enquanto as formigas trabalham, né, e Ela fica cantando.
para ter o que comer no inverno, o que elas fazem? O que as cigarras fazem? Então fica. Cantam. Se divertem, não pensam no amanhã, tá? Então, essa letra D, como é um pouquinho maior, eu vou escrever aqui para vocês, mas não precisa estar igualzinha a minha resposta, não. Vocês podem escrever com as palavras de vocês. Então, ó, número 1, aproximei aqui para eu poder escrever. Número 1, letra D. As cigarras são descritas como negligentes, pois, enquanto as formigas trabalham, elas cantam. Elas cantam. Ó, a Júlia tá até colocando as respostas aí. Obrigada, Júlia. Eu escrevi agora, número 1, letra D, que a resposta é um pouquinho maior. Então, as cigarras são descritas como negligentes, pois, enquanto as formigas trabalham, elas cantam. Vamos agora para o número 2. Calma aí, Releia. tia. Uhum. Esperar um pouquinho, então. Tia, eu vou sair aqui rapidinho, que eu vou ter que prender meu cachorro, que ele se soltou e tá correndo pro lado do outro. Hoje os cachorros estão aí, hein? O meu não tá porque minha mãe botou ele lá embaixo. Ainda bem que o meu tá quietinho, assim, A no minha negócio. também. Ainda bem que eu não tenho cachorro. Ah, não, ainda bem não. O cachorro é tão bom. Minha cachorra Eu tá queria, deitada. Ah, mas eu Pois já é. eu falou quero que você muito, tem que eu não quero cala a muito. boca. Ela tem Ah, comida Eu pra também. caramba e ela Uma coisa Eu vou ter uma esquisita. tartaruga. nela. Não dá pra entender. Ah, bom também, uma tartaruguinha, né? Minha avó tinha uma. Minha Eu já avó perdi um tem pedaço. 3 Já, tartarugas na casa dela. eu já perdi um pedaço do meu dedo por causa de É. uma tartaruga, então não quero ter, não. Jesus. A tartaruga já mordeu no Meu Deus, a turma conversando sobre animais. Ó, aqui não é aula de ciências, não, hein? A próxima. Ué, Nessa, quando eu era pequena, tinha Biologia. muitas tartarugas em casa. Posso passar para outra? Não, Sim. tia, você poderia repetir a D pra mim? 2? cadê? Ah, então coloquei no chat. Camille, Tá no chat, João, tá no chat. No chat, por causa que minha... uma coisa bugou. a organização seguida pelas formigas. Hã? A pergunta da 2 é qual a Sim. organização? Nós ainda não falamos essa, não. Então, posso passar para o número 2? Pode. Maior eu Pode. coloquei. Eu sei a Licença, eu não resposta. escutei. Ô, José, ô, José, Então, a C é trabalhadores. Obrigado, A C. valeu. Valeu, mano, obrigado. ó, número 2, releia a segunda estrofe do poema. Deixa eu escolher um aluno aí. Olha o gás. Eita! Olha o gás aí. Lucas, tá com seu livro aí? Tô. Aponta para mim qual é a segunda estrofe do poema As Formigas, lá na página 12. Mostra aqui pra gente. Aqui, ó, é essa. Não tá aparecendo, não. Posiciona o livro aí. Suspende o livro. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais e mais. Pra suspender, pra suspender. Levanta o livro. Levanta o livro. Cadê? Sumiu.
Cadê Lucas, gente? Tô aqui. Não conseguiu, não? Posicionar? Meu Deus. Vamos ver se a outra pessoa consegue. Vamos lá. Rafael Lucien, vê se você consegue levantar bem o livro. Calma aí. Tio, eu vou ter que sair aqui que ocorreu um imprevisto, mas eu volto, isso é rápido. Tá. Tá dando pra ver? Tá. Aponta para os colegas qual é a segunda estrofe. Traz mais para o lado. Isso. Qual é a segunda estrofe? Aponta com o dedinho. Ah, não dá, calma aí. Eu acho que isso não foi uma boa ideia minha, não. Né? Posso tentar, tia? Isso aí. Então, pessoal, na segunda estrofe, qual é a organização seguida pelas formigas? Eu sei, professor. Pode falar, Marchar em Lucas. filas? Isso aí. Elas marcham em filas cerradas para não se separarem. Muito Que eu bem, coloquei mais Lucas. coisa. Colocou mais coisas? Coloquei. Fale-se mais coisas aí pra gente, Carol. Eu se marcham em filas cerradas, não se separam. Aí eu coloquei espiam de um de outro, assustadas e das pedras se desviam. Repete para mim o início da sua resposta. Mas filas cerradas, não se separam. Marcham cerradas, em filas cerradas. Certo, tá? Para quem quiser... Olha, tem muito microfone ligado. Vamos lá, vamos desligar. É só o de Lucas, tia. O meu tá desligado, ele agora tá falando. Então, olha só, se vocês quiserem ser mais objetivos, podem escrever apenas elas se organizam em filas. Quem deu mais detalhes, tudo bem, tá? Então, elas se organizam em filas. Agora vamos para a próxima pergunta. Por que as formigas devem manter a formação descrita no poema? Por que elas devem andar assim, sempre em filas? Para não se separarem. Também, mas mais o quê? Vão abrindo caminho estreito e seguro? Isso, na verdade, é porque elas são frágeis, pequenas e andam por todos os lugares. Assim, elas se tornam um alvo fácil para qualquer predador, tá? Então, vou escrever aqui para vocês. Porque elas são frágeis. Essa é a número 2. Letra B. Elas são frágeis, pequenas e andam por todos os lugares. Tornando-se um alvo fácil para qualquer predador. Ó, escrevi aí para vocês. Então, elas andam assim, sempre em filas, elas se organizam dessa forma, porque além de elas serem pequenas, são frágeis, fracas, né? E como elas andam por todos os lugares, tornam-se um alvo para os predadores. Dá um tempinho para vocês copiarem.
Eu queria passar essas 3 páginas que falam sobre poema, mas não vai dar tempo. Eu já queria, na próxima aula de redação, falar sobre figuras de linguagem que tem a ver, né, com poema, mas eu acho que não vai ser possível, porque redação é um tempinho, né? Faltam 9 minutos, tia. Pois é. Posso passar para o número 3? Passou rapidinho. Pode. Parece que pelo computador passa mais rápido. Pode. Segundo o poema, para que as formigas trabalham tão disciplinadas? Por que elas trabalham todos Para os inverno. dias? Pra não sentir. Para ela se preparar para o inverno. Para ter comida para o inverno. Ter abrigo. Isso aí, muito bem. Para armazenar comida para o inverno. Cada um pode escrever com suas próprias palavras. 5. Eu posso colocar que é para guardar a comida para o inverno? Pode. Olha, segunda-feira é meu aniversário, eu nem dou aula para vocês. Queria um bolo virtual. Vamos mandar, tia. Vou te mandar Tá. no Facebook. Da teacher. segunda-feira, não? Não, professora. Oi? Você dá aula segunda-feira, não, tia? Só pro sexto. Ô, Pedro. Ô, Pedro, ô, Lucas, desliga o microfone. Tá um ruído brabo aí. Posso passar para a página 15? Pode. 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 Vamos tentar fazer a 15? Pode. Que fica só 16 para casa. O ser que fala em um poema, nós comentamos sobre isso, né? O ser que fala em um poema é chamado de... Pessoal. Ai, tia, eu esqueci o nome. Ah, tá. Eu lírico. Eu lírico. Eu falei, gente. Eu Ser falei que direitinho. fala em um Seu áudio tá poema conhecido como eu lírico ou eu poético. É a mesma coisa, tá? Posso falar eu lírico ou eu poético. E não, olha que legal, que nós falamos ainda há pouco, ó. E não deve ser confundido com o autor do texto. Releia a 8ª estrofe do poema e responda as questões a seguir. A quem o eu lírico se refere no verso? Recordai-vos todo dia. E aí? O eu lírico, essa voz que fala no poema, está se referindo a quem quando ele diz isso? Vamos voltar lá? As formigas? Não. Na última estrofe. Recordai-vos. Olha só, esse vos é um pronome que indica que pessoa. A gente? É pra gente? Isso. Yasmin que falou? Caroline? Carol? Nós duas. Isso aí, olha só. Lembrando que vos é um pronome, né? Que se refere à segunda pessoa do plural. Recordai-vos todo dia das lições da natureza. Então, o eu lírico está se referindo a nós, leitores. Então, na letra A, vocês vão colocar aos leitores do texto. Eita. A letra B é só para assinalar. Qual é o objetivo dessa estrofe? Assinale a alternativa correta. É a primeira. Muito bem, Lucas. Apresentar ao leitor uma lição, uma moral com base no poema. Muito bem. A lição, qual é a lição que elas passam para o leitor, né? Trabalhar e economizar. Vamos para o número 5.
Leia as informações a seguir e depois responda as questões. O poema é organizado... Lucas, desliga seu microfone aí. Isso. Um poema é organizado em blocos, chamados estrofes. As estrofes, por sua vez, são organizadas em linhas, chamadas versos. Aquilo que nós acabamos de falar, né? Cada linha do poema é chamada de versos. E cada bloco chamada de estrofe. Na letra A, o poema é estudado está... nós falamos isso também, né? Quando estávamos falando sobre o poema. O poema estudado está organizado em quantas estrofes? 8. 8. Muito bem. Como foi possível descobrir isso? Contando. Contando cada pontinho. Mas olha só, o que nos permite diferenciar uma estrofe da outra? Como é que a gente separação, sabe? né? A separação que Tia, elas têm. eu acho... Ô, tia, eu não sei se isso tá certo o que eu vou dizer agora, mas a gente conta quantos versos tem e a gente divide eles. É isso? Então, na verdade, esses versos estão separados de que forma? Eles estão agrupados em blocos, não é isso? Sim. Sim. Aí a pergunta é, como foi possível descobrir o número de estrofes? Aí vocês vão dizer... Observando a separação dos versos. Isso. Após cada bloco de texto, há um espaço em branco, indicando o quê? Indicando que terminou uma estrofe e iniciou-se outra, não é isso? Sim. Ó, Sim. vou colocar lá para vocês. Como eu cheguei à conclusão de que neste poema há 8 estrofes. Olha lá. Há Porque tem sempre separação. um espaço em branco que separa uma estrofe da outra. Então, isso me permite contar, né, 8 estrofes. Então, voltando lá na pergunta, vocês vão colocar: após cada bloco de texto, vou escrever. Após cada bloco de texto, há um espaço em branco após, indicando que terminou uma estrofe e começará outra em seguida. Foi. Pronto, agora a letra C. Cada estrofe apresenta... Calma, tia. Já sabemos também, né? Não, mas aqui a pergunta é outra. Na verdade, não é a quantidade de versos do poema inteiro. Aqui está perguntando a quantidade de versos de cada estrofe. 4 versos. Eu acho que alguém te chamou, tia. 4 versos. 4. Quem me chamou? Acho que tem alguém falando tia. Reparem, em cada estrofe há 4 versos.
Aí não está pedindo o total. Então, letra C, 4 versos. E na letra D, é possível observar um padrão na composição desse poema? Explique sua resposta. Sim. Tem a ver com o que a gente acabou de responder. Cíntia, Qual é o padrão? 4 versos de cada estrofe. Isso aí. Então, a resposta é exatamente o que... Quem falou, quem respondeu? Eu, Renan. Isso aí. Então, assim, pois todas as estrofes possuem o mesmo número de versos, que são 4, tá? Esse é o padrão. Sim, o quê? Pois todas as estrofes apresentam o mesmo número de versos. Colocou sim no início? Uhum. Obrigada. Muito bem. Vocês já ouviram falar em soneto? Essa Tia, pergunta... licença. A senhora pode repetir, por favor? Uhum. Que eu... Letra D. Sim. Sim, pois. Pois todas as estrofes apresentam o mesmo número de versos. Obrigado, tio. Foi? Foi. Obrigado. Quem aqui já ouviu falar em soneto? Isso aí não é um veneno, não? Eu não vi, não, tia. Veneno o quê, meu Deus? Sei Não lá, tia, eu tava vendo filme aí que falava isso aí. Soneto é um poema, tá? É um poema que tem uma estrutura fixa. É um poema que possui 14 versos, sendo as 2 primeiras estrofes, cada uma com 4 versos, o que a gente chama de quarteto, quando a estrofe tem 4 versos. Esses nomes também vocês vão aprender mais tarde, tá? Então, o soneto, ele é um poema que possui uma estrutura fixa. Ele é sempre escrito dessa forma. São 14 versos divididos assim. Nas 2 primeiras estrofes, nós temos 4 versos em cada uma, né, que a gente chama de quarteto, e as 2 outras últimas estrofes, cada uma contendo 3 versos, que nós chamamos de terceto, 3 versos. E aí, juntando, né, os 2 quartetos, que são as 2 primeiras estrofes com 4 versos, e as 2 últimas, que nós chamamos de tercetos, 2 estrofes com 3 versos cada uma, somando tudo dá 14 versos. Eu até pedi para minha prima ontem escrever um poema de Vinícius de Moraes numa folha, que é um soneto. O nome é Soneto de Separação. Alguém já ouviu? Não. Ela escreveu, mas eu achei que ela escreveu muito junto. Vou mostrar para vocês, mas nem vou ler, não. Ela escreveu muito junto. Então, nem tá parecendo que uma estrofe está separada da outra. Tá parecendo um texto em prosa, não tá? Mais ou menos. Não, tá legal. Ah, eu achei que uma estrofe ficou muito coladinha na outra. Por isso que eu nem ia mostrar. Resolvi mostrar agora. Mas aí na próxima aula eu comento sobre mais poemas. Então, pessoal, que horas tem aí? 9h05, né? 9h05. 9h05. Então, olha só. A página 16 vai ficar para casa. Vocês vão ler aí o número 6, que é na página 15, e vão fazer a página 16 em casa, para a próxima aula. Tá bem? Sim. Então, página 16 para casa. No início da aula, como já tinha algumas pessoas presentes, eu marquei quase todo mundo. Faltou só Ellen. Ellen tá aí, não, né? Não. Não.
Tá. Laís, tá aí? Acho que não. Também não. Não. Deixa eu ver mais quem. Vitória, tá? Entrou depois. Igor, tá aí? Não. Não. Gente, alguém sabe se Igor tá vivo? Cara, o Hugo só joga Free Fire o dia todo. Por isso que não sei como esse garoto passa de ano. Ele tava online. A gente manda mensagem pra ele e fala, tá bom. Eu jogo e com ele não- todo não dia. deixa lá. Real, cara, ele só fica online. Todo intervalo Ô, a tia, gente Igor, vai, ele tá é online. W Core Design alguma coisa. É W Core Design Gráfico. Eu não sei se ele tá. É o nome da conta dele. Nas minhas aulas ele ainda não compareceu, não. Mas Pessoal, ele vocês devem ter outra aula depois da minha, né? Sim, a de Aline. Aí depois é ali. Só 10h20. Então, Oi, tia Camille. Próxima aula deles, 10h20 agora só, tá? Ciência. Então tá bem, ó. Vou me despedir porque 9h20 eu inicio outra aula no 6º ano, tá bem? Bom, tchau, tia. Beijo. Ó. Beijo. Tchau, Camila. Tchau, Camila. Tchau, beijo. Tchau, tia Camille. Tchau. Tchau, tia. Tia. Que horas que é a aula, Camila? 10h20, próxima aula. Tá? Beijo.